Duas coisas que todos nós temos. Uma delas é esta plaquinha. Nós a usamos porque não queremos ser incomodados, sabe? Não me perturbe. Todos temos um saco de desculpas. Todos nós temos um destes. Se alguém ultrapassar o não perturbe. E aqui nós temos também algumas desculpas prontas para Deus. Nem tudo que Deus nos pede para fazer é conveniente, mas tudo que Deus nos pede para fazer, Ele nos dá a graça para fazê-lo. Eu sempre digo que Deus te dá a graça onde você está. Mesmo que você esteja criando um filho com necessidades especiais, eu creio que Deus vai te dar a graça para fazê-lo. Eu conheço uma jovem que tem 2 crianças gêmeas com necessidades especiais e então ela tem outros 2 meninos mais velhos. E é incrível o que ela precisa para cuidar de todos os filhos. E quando olham para ela, as pessoas pensam, eu não sei como você faz isso. Não sei como você consegue fazer. Bem, as pessoas fazem o que Deus quer que elas façam pela graça de Deus, o que significa que Ele nos dá a capacidade de fazer. Talvez agora você esteja vivendo um casamento difícil, mas você acredita que Deus quer que você permaneça? Você não tem que ser miserável e infeliz o tempo todo se estiver nesta situação. Se você está no lugar que Deus quer que você esteja, Ele vai te dar graça para estar neste lugar. E isto significa que você pode estar num lugar desconfortável e ainda ter alegria. Tem alguém com quem eu estou falando aqui hoje, nesta manhã? Você pode não estar confortável e ainda ser feliz? Eu não vejo muitas cabeças assim nesta direção. Você está... Eu também não sou perfeita nisso. Lembre-se de que eu tive uma revelação que eu não gosto de ficar desconfortável. Então, se você não precisa desta mensagem, eu vou pregar para mim. E então, vamos falar sobre José por um minuto, porque eu acho que isso é muito interessante. Quantos de vocês estão em algum lugar na vida agora que não faz nenhum sentido para você? Quase a metade das pessoas aqui. Você vive a vida para frente, mas entende de trás para frente. Quando passamos por situações difíceis, não entendemos, mas mais tarde nós olhamos para trás. Muitas das coisas que foram tão difíceis para mim, eu olho para trás agora e eu percebo que Deus tinha que permitir que aquilo acontecesse. Sabe, às vezes Deus vai usar até mesmo as fraquezas das pessoas para nos ajudar a crescer espiritualmente. Como nós podemos aprender a amar o não amável se todos ao nosso redor são tão bons conosco? Isso não é amor incondicional? Não espere que todos os dias da sua vida sejam perfeitos. Agora, não estou dizendo que você tem que sair procurando problemas, mas não fique chocado quando as coisas forem inconvenientes. Então, José estava vivendo uma vidinha agradável. Ele era o mais novo, o favorito do papai. Os bebês sempre são os favoritos. Ele saiu dali para a escravidão e para a prisão, para estar em uma posição para salvar uma nação. Você reparou? Ele teve que sair do conforto, entrar em miséria, para chegar a uma posição onde ele pudesse salvar uma nação. Vou dizer novamente, ele saiu do seu conforto aqui para o tratamento injusto e indigno, muito desconfortável. Ele teve que passar por aquele estágio para crescer o suficiente para chegar ao ponto em que ele poderia salvar uma nação. Quando Deus me chamou para o ministério, bem no princípio, eu não estava fazendo nada de pessoal, eu estava fazendo a minha cama. Eu tinha 3 adolescentes na época e eu estava apenas tentando sobreviver na vida. Eu amava Deus, nós íamos à igreja toda semana, mas eu não agia muito como cristã, quer dizer, eu era muito imatura e
sempre brava e chateada com algo, e então eu era a candidata menos provável a ser chamada para pregar, mas Deus sabe tudo sobre nós. Ele não vê apenas onde nós estamos, mas Ele vê onde nós vamos estar. E sabe, deixe-me dizer, nós precisamos estar dispostos a olhar para as pessoas desse jeito. Não só olhar para elas onde elas estão agora, mas qual é o potencial delas, se alguém vai amá-las incondicionalmente, orar por elas e ficar com elas em algumas situações. Amém? Sabe, o Dave estava namorando 3 garotas quando me conheceu. Ele orava por uma esposa. Eu sempre digo que o Dave definitivamente acreditava que a fé sem obras ela é morta, então... Ele estava querendo por uma esposa, mas estava namorando tudo que se movia, sabe, gente? Quando ele me conheceu, tivemos 5 encontros e nos casamos. Eu não recomendo isso, mas sempre digo que ele tinha que se casar comigo antes de descobrir o que estava recebendo, ou nunca teria se casado. Então, mas sabe, eu era muito difícil de se lidar. Eu fui abusada e era divorciada e não confiava em ninguém. Na verdade, eu posso te dizer, quando eu me casei com Dave, eu não conseguia me lembrar de ter sido realmente feliz algum dia na minha vida, ou de me sentir segura. E então, eu tinha muitas feridas, muitas dores. E olha, se ele tivesse feito as coisas como muitas pessoas fazem hoje em dia, se você está desconfortável, é inconveniente, você é incompatível, mas quem é compatível? Sabe? Quero dizer, quem se casa com alguém e diz, oh, eu gosto de tudo que você faz. Não é? Isto é apenas fantasia. Então, sabe, vocês podem se dar bem porque escolhem se dar bem. E você pode se dar bem porque decide que não tem que ser do jeito que você quer o tempo todo e que vocês vão fazer o que Deus quer que vocês façam, não o que querem fazer. E então, se David estivesse mais preocupado com seu conforto do que com o que sentia que Deus queria que ele fizesse, provavelmente eu não estaria aqui hoje, fazendo o que estou fazendo, porque não adiantaria ninguém falar de Jesus para mim, mas alguém tinha que ser o Jesus em minha vida. E tem mais, eu não mudei da noite para o dia. Levou algum tempo. E tantas coisas, quando Deus me chamou para o ministério, houveram tantas coisas difíceis pelas quais eu passei. Perdemos todos os amigos, fomos convidados a sair da igreja, e nós tivemos que procurar outra escola para os nossos filhos, porque eles estudavam na escola da igreja, e as pessoas que eu confiava se viraram contra mim e falavam de mim, e olha, eu não entendia nada daquilo. Eu estava só tentando ser uma boa garota e fazer o que eu sentia que Deus queria que eu fizesse. Você já se sentiu assim? Tentando fazer o que acha que é certo e parece que o inferno todo está em cima de você? Bem, alguém já se sentiu assim? Nós esperamos que, se fizermos o que é certo, que devemos ser recompensados de imediato. Mas isso nem sempre acontece assim. Aqueles que procuram a Deus diligentemente receberão a sua recompensa no tempo certo, na hora certa. Agora eu olho para trás e eu não entendia. Nossa, eu não entendia nada mesmo. Toda a nossa família se voltou contra nós. Foi um momento muito difícil. E eu digo ao Dave, se não fosse pela graça de Deus, eu não sei como eu tive a capacidade de continuar dizendo sim para Deus, perdendo tudo o que eu estava perdendo. Você precisa entender que quando eu comecei a fazer isso, quero dizer, mulheres no ministério eram absolutamente rejeitadas. Não havia muitas pregadoras, mas eu olho para trás agora e eu era tão dependente das pessoas e do que elas pensavam de mim, e eu recebi o meu valor e a minha importância das pessoas, e eu estou lhe dizendo, Deus teve que tirar todas as muletas que eu usava e me ensinar a ser enraizada e firme nele. Talvez você esteja num lugar agora onde isso é inconveniente, isso não é confortável, você não quer estar lá. Quero lhe dar uma nova sugestão. Em vez de você implorar a Deus para tirá-lo dali, por que você não diz, Deus, quando você estiver pronto para me mover para outro lugar, eu confio que o Senhor vai fazê-lo, mas enquanto isso,
Me ensine o que for necessário para eu aprender enquanto estou aqui. Usa-me para a sua glória enquanto estou aqui. Você sabe quanto mais você desfrutaria? Você pode até gostar de estar em situações difíceis se você tiver a atitude certa. Quantos de vocês precisam ver o que eu estou dizendo? Ok. Porque eu vou parar se você não quiser ouvir. Ou melhor, eu acho que não, mas... Ok, então agora José passou por todas essas coisas e foi muito difícil. Ele ficou na prisão por 13 anos por algo que ele não tinha feito. Ele ajudou o padeiro e o mordomo a saírem da prisão, pediu que eles se lembrassem dele, e é claro que eles o esqueceram, e ele continuou na prisão. Mas quando Deus tem um plano para a sua vida, não importa o que as pessoas não façam por você, quando Deus está pronto para fazer um movimento, não há quem possa pará-lo. E ouçam, parte do plano de Satanás é abarrotar o nosso coração de amargura e falta de perdão. Então ele faz com que as pessoas nos machuquem, para que fiquemos bagunçados por dentro. E então nós nunca poderíamos ter aquilo que Deus quer que nós tenhamos, porque agora estamos insatisfeitos com Deus. Mas se você conseguir continuar fazendo o que Deus te disse para você fazer, quando o seu tempo, agora ouçam-me, quando chegar o tempo da sua promoção, nenhum homem na terra, nenhum demônio no inferno vão afastá-lo daquilo que Deus tem para você. Então nós precisamos parar de culpar as pessoas e olhar secretamente para elas e dizer, debaixo da sua respiração, não importa o que você faça comigo, você não pode impedir que Deus me abençoe. Deus tem um plano para você e o seu final será feliz. Mas José saiu da prisão, ele foi favorecido por Faraó porque interpretou um sonho dele, e Faraó confiou tanto nele que o colocou a cargo de toda a comida, e eles estavam enfrentando, eles haviam passado por 2 anos de fome, iriam enfrentar mais 5, e então, se alguém quisesse algo para comer, tinha que pegar com José. Então, o seu pai e seus irmãos, aqueles irmãos que o venderam para a escravidão, viviam em outro lugar, não viviam no Egito, e eles estavam com fome, e eles ouviram que havia alimento no Egito, então eles foram e conseguiram um encontro com José, sem saber que ele era o irmão que eles haviam maltratado. Então, começando em Gênesis 45, verso 1, diz, então José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e então ele gritou, façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E quando seus irmãos ouviram a sua voz, seus irmãos ficaram tão pasmos, ou você pode dizer com medo, diante dele, e eles pensavam, agora vamos receber pelo que nós fizemos. Então José disse aos seus irmãos, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora vejam isso. Peço que não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois Deus me enviou antes de vocês para vos preservar a vida. Então, basicamente, ele está dizendo, vocês acharam que estavam me enviando para cá? Mas a única razão por vocês terem me enviado foi porque Deus me queria aqui? E havia um propósito? Então, deixe-me te dizer, mesmo que algumas coisas que te aconteceram pareçam tão inacreditavelmente injustas e indignas, Deus ainda pode ter um propósito. E nós precisamos lembrar, Deus está no controle da minha vida e não você. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos que ainda virão? Não haverá cultivo, nem haverá colheita, mas Deus enviou-me. Alguém diga, Deus enviou-me.
Talvez você esteja num trabalho onde você é o único crente, as pessoas não te tratam bem, você sabe que elas fazem piada e julgam você, e você com certeza odeia aquele lugar e não pode esperar a hora de sair de lá. Talvez o que Deus esteja tentando lhe dizer é: pare, eu te enviei para lá. Vamos, eu ouço alguém semi-feliz aqui. O que nos faz pensar que Deus não poderia ter me enviado para lá se eu não estou confortável? Sim, Deus quer nos abençoar, mas há outras coisas que Ele quer fazer. Além disso, Ele quer nos usar e eu também preciso dizer que, se você for usado por Deus, você será perseguido, sabe? Eu disse, se você for usado por Deus, você vai ser perseguido. Nem todo mundo vai bater palmas e te elogiar porque você vai fazer alguma coisa excelente para Deus. Eu ainda tenho algumas pessoas sorrindo, que coisa boa. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar a muitas vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador do palácio e governador de toda a terra do Egito. Não tenho tempo, então não vou entrar no assunto, mas eu poderia voltar à minha própria história. Eu orei para Deus me tirar daquela situação e Ele não tirou. Agora, eu não acho que Deus seja um abusador, não acho que Ele tenha feito arranjos para que o meu pai abusasse de mim, mas Ele poderia ter me tirado daquela situação muito antes do que Ele me tirou. Mas Deus tinha um plano a respeito. Ele queria usar-me para expor o que estava acontecendo atrás das portas fechadas em tantas casas, sabe? Até onde eu sei, eu fui a primeira pessoa a começar a falar sobre incesto e abuso sexual. E sabe, eu creio que esse é um dom de Deus, sabe? Eu sou extremamente aberta sobre a minha vida e geralmente sobre a vida de qualquer outra pessoa que tem algo a ver comigo. Então, às vezes as pessoas dizem, você precisa saber que se vai andar com a Joyce, é provável que ela fale de você no púlpito. Então, porque eu tenho esse dom de ser muito franca, e eu pude contar essa história e contar de uma maneira que libertou tantas e tantas pessoas. Então, o diabo pensou, vamos lá, o diabo pode pensar que ele te levou a um lugar onde ele estava te destruindo e arruinando, mas mal sabe ele que este é o ponto de partida para a sua promoção na vida. Amém? Agora, são muitos e muitos exemplos. Duas coisas que todos nós temos. Uma delas é esta plaquinha. Nós a usamos porque não queremos ser incomodados, sabe? Não me perturbe, todos temos um saco de desculpas. Todos nós temos um destes, se alguém ultrapassar o não perturbe. E aqui nós temos também algumas desculpas prontas para Deus. Vamos ver, nós temos tantas, eu tenho várias, então vamos dar uma olhada. Deus, eu não sei como fazer isso. Foi o que eu disse quando eu comecei a pregar. Deus, eu não sei como pregar. Ele me disse, mas eu sei. Se você tivesse ideia do quão burra eu era quando eu comecei a pregar, você passaria o resto da vida rolando de rir? Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de como eu saí de onde eu estava para onde eu estou, mas aqui estamos. Bem, Deus, isso não é o que eu estava planejando. Não posso fazer isso. Eu ainda não estou pronto para isso. Talvez outro dia. Eu já tenho muitos problemas pessoais. Esse realmente é muito grande, viu? Agora, olha essa aqui. Deus, eu vou aumentar a minha oferta da próxima vez que eu tiver um aumento. Não, Deus não quer esperar pelo momento que você possa dar sem doer, sabia? Talvez Ele queira o dinheiro das suas férias, quem sabe? Bem, eu estive economizando isso por 3 anos, eu tenho um plano e Deus não é mau, porque Ele tiraria o dinheiro das minhas férias?
Agora, se você crê em algo grande, você também pode se preparar para semear grande e pode também se preparar para semear com sacrifício. Meu Deus, eu admiro as pessoas que fazem o que Deus diz para elas fazerem, mesmo quando isso não faz nenhum sentido para elas, sabe? E se você nunca conseguir encontrar nenhum sentido, ainda assim é bom obedecer a Deus. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso antes. Este aqui é o favorito, mas é muito difícil. Eu não tenho experiência, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho dinheiro, eu estou com medo, eu não sinto que eu devo. Vamos, você tem uma dessas? Talvez a sua não seja como a minha, você pode não ver a sua como ver a minha, mas quantos sabem que temos uma bolsa de desculpas? Amém? Alguém está entendendo? Porque eu estou sem tempo. Deus, Ele usa a sua jornada para te preparar para o trabalho que Ele te deu, sabia? Deus, Ele chamou Abraão. Eu acabei de perceber isso quando ele tinha 75 anos e acabei de fazer 75, então eu pensei, bem, Senhor, seria uma maneira furtiva de me dizer que eu estou só começando? Mas quando eu comecei este ministério, primeiramente, eu não comecei a pregar até os 33 anos. Eu dei um estudo bíblico em casa por 5 anos e eu trabalhei para alguém por 5 anos para quem nem sempre era fácil trabalhar. Eu comecei o ministério Joyce Meyer, Dave e eu, quando eu tinha 42 anos. Eu tinha 3 adolescentes e um bebê. Eu não fui à TV até os meus 50. E agora eu estou na TV há 25 anos. Vamos lá. Então, deixe-me terminar com isso, e então serei uma boa menina, terminando na hora certa. Pare de dar desculpas. Esta é a mensagem de hoje. Pare de dar desculpas e apenas faça o que Deus te diz para fazer. Alguém pode dizer amém? Ok. Pai, eu oro em nome de Jesus para que você trate com todos nós. Todos nós podemos subir mais alto, eu tenho que ir tão longe. Eu quero que você lide comigo, quero que me mostre as áreas onde eu estou enganada, onde eu estou fraca, onde eu sou desobediente. Eu oro isso para todas as pessoas aqui. Sabemos que o Senhor nunca nos dá mais do que podemos suportar, com cada tentação você nos dá a saída. Então, para aqueles que hoje se sentem como se estivessem no fim de suas forças, exaustos e cansados de esperar, eu oro para que o Senhor os reavive e os fortaleça e apenas os restabeleça, para que eles saibam que por mais que demore, eles podem fazer o que precisam fazer. E eu oro por bênção sobre todos eles, que sejam abençoados quando entrarem e quando saírem. E não importa quanto tempo esperem por sua vitória, que eles possam ser felizes no meio de qualquer coisa que estejam passando. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós precisamos tirar as nossas plaquinhas de não perturbe, nos livrar de todas as nossas desculpas e nos disponibilizar para o que quer que Deus queira fazer em nossas vidas.